Oi, turma. Eu vou continuar os comentários da prova do INSPER para 2013, segundo semestre. O Nélio já falou da 1 até a 12, eu vou começar da 13 até a 24. Tudo bem? Vamos lá na maratona do INSPER novamente aí. Então, questão 13. Questão 13, ele apresentou um gráfico aí com área sombreada, que são triângulos. Ele diz que as bases dos triângulos, elas caem pela metade, a cada triângulo vai caindo pela metade. E se o cara observar o gráfico, as alturas também vão caindo pela metade. Então, o cara calculando, vamos lá, calculando a primeira área, que é metade da base, olha lá, olhando novamente, a base é 3, a altura é 5 sobre 2, é 2,5. Então, olha lá, 5 sobre 2, vezes a altura, que é 3, vezes a base, que é 3, vezes meio, né, dá 15 quartos. Percebe que como a base cai meio e a altura também cai meio, então vai cair 1/4 a área. Cada área vai ser multiplicada por 1/4. Então a área 2 vai ficar 15,16, a área 3 vai ficar 15,64, vai dar uma PG infinita. Como é que calcula a área da PG, a soma da PG infinita, né, das infinitas áreas? É o primeiro termo, a primeira área, que é 15 quartos, e embaixo 1 menos a razão, que é 1/4, uma kitnet. Aí vai dar a soma das infinitas áreas igual a 5, alternativa D. Uma questão tranquila, hein? Era uma PG infinita, era só observar que a base cai pela metade e a altura também cai pela metade. Tudo bem? Então, vamos para a 14ª. 14ª, aí, uma função polinomial de terceiro grau. Fizemos várias equações dessas aí, né? Trabalhamos com equações polinomiais, funções polinomiais, desenhos gráficos e tudo mais. O que o cara fala? Que uma raiz é 1 e as outras duas raízes alfa e beta. Quer dizer, se uma raiz é 1, o que a gente faz? Aplica o Brio-Ruffini, o Antonini Briotti, Paolo Ruffini. O que nós conseguimos lá? Que o polinômio f de x ficou igual a x menos 1, que uma raiz é o 1. E aí ficou a função x² mais 5x menos 50, que é uma função do segundo grau, que fatorando, você tem as raízes 5 e menos 10. E aqui, ó, eu vou só acrescentar aqui, eu vou até a lousa lá para você dar uma acrescentadinha aqui na lousa. Tá faltando aqui, ó, um parênteses. Vou colocar para vocês aqui, ó, um parênteses aqui e aqui, ó. Tá faltando... Espera aí que eu coloquei errado parênteses para vocês aqui, ó. Mas aqui no x mais 10, tem que pôr um parênteses, ó, tá? Aqui, ó, parênteses aqui. Legal? Então, vamos lá. Você tem, então, as três raízes, que é 1, 5 e menos 10. A soma dos quadrados dessas três raízes fica 1², 5², 10², vai dar 126. Tudo bem? Alternativa E, tranquila também essa, hein? Fizemos várias iguais. Essa aí não tinha como errar. Essa aí dava até ter dormindo para acertar essa questão. Vamos para a 15. A 15, outra questão muito fácil, hein? A 15 e 16, o cara dá o gráfico da temperatura em função das horas numa cidade de uma região serrana. E aí ele pergunta na questão 15, então tem um gráfico com essa curva aí, né? Aí ele pergunta quais são os horários do dia em que a temperatura estava mais alta e mais baixa. Então, voltando lá para o gráfico, ó, percebe que no 0 horas a temperatura é o máximo, 25 graus centígrados. E às 24 horas é a temperatura mínima, tá certo? Então, nós vamos ter lá aqui a 15 a 0 horas, 25 graus centígrados, e a mais baixa, às 24 horas, que dá 8,5 graus centígrados. Tá certo? Celsius, né? Tudo bem? Tranquilo também essa. Vamos para 16. O aquecedor de uma residência está programado para funcionar sempre a uma temperatura abaixo de 16 graus Celsius. Tudo bem? Quer dizer, então, vamos voltar lá para o gráfico, ó. Às 16 horas, se o cara... abaixo de 16 graus, eu vou novamente dar uma ida até a lousa ali, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, 16. Se o cara traçar aqui pelo 16, perto do 16 aqui, ó. Tá? Abaixo do 16, o que acontece? Daqui, ó, até aqui, tá certo? Vai dar esse trecho aqui, tá? E aqui para baixo. Tudo bem? Quer dizer, então, se o cara observar o gráfico, é só olhar o gráfico, e aí ele quer
saber a temperatura fica abaixo dos 16 graus entre as 4 e as 11 horas, ou seja, são 7 horas, e depois das 21 às 24 são mais 3 horas, o total dá 10 horas, alternativa C. Outra questão simples, tá? Então, é graus Celsius, eu falei centígrados por engano, não existe graus centígrados, né? Isso aí é Celsius, tudo bem? Vamos para 17. Aí o cara dá uma equação que envolve um logaritmo, log de x à quarta, log de x na base 7, menos 16, log de x na base 7. Bom, essa também tranquila a questão. Começando pelo x sendo real, estrela positiva, ou seja, o x tem que ser maior que zero, senão o logaritmando não existe, se não for maior que zero, certo? Então, coloca-se o log de x na base 7 em evidência, tudo bem? Se o cara colocar o log de x na base 7 em evidência, vai ficar x4 menos 16, e para esse produto dá zero, ou log de x na base 7 é zero, que aí o x dá 1, e x a quarta igual a 16, como a raiz tem que ser positiva, só pega a raiz 2, ou seja, só tem duas soluções reais, alternativa B. Tudo bem? Legal, questão fácil também, hein? Dá para faturar aí pelo menos umas 20 questões com essa rapidez. Você vê que nós são questões rápidas de fazer. Eu falei, ataque imediato. Essas questões são fáceis de resolver rapidinho, não leva 2 minutos para fazer cada uma dessas. Lá para 18. Essa já dá um pouco de trabalho braçal, né? Ó. O cara te dá aí uma tabela de os motoristas 1, 2, 3 de 4 e as probabilidades PA e PB para um determinado motorista superar 35%, a polícia rodoviária deve submetê-lo a um teste do bafômetro. Tá? Então ele dá a tabela e aí devem ser submetidos aos testes. Apenas os motoristas o quê? A pergunta é 1 e 2. Então se passar 35%, o motorista vai ser submetido ao teste. Então vamos lá. Aí ele deu aquela tabela, né, para os valores para o motorista 1. É só fazer conta. Ó. Você tem ali que foram dadas as probabilidades A e probabilidade B, foram dadas por as formas que apareceram aqui. Tá? Então, PDA, você coloca o PDA, pegando os valores, você vai encontrar 10% e 10%, ou seja, é menor que 35%, o motorista 1 não vai para o bafômetro, não vai passar pelo teste. O motorista 2 vai dar 1/4 e 1/4, jogando nas fórmulas, pela tabelinha, dá 1 sobre 2, dá 50%, ou seja, é maior que 35%, o motorista 2 passa pelo teste do bafômetro. E o motorista 3, o cara vai colocar os valores de A, B e C na fórmula, que foram dadas as fórmulas, tá? Você vai ter 1/5 e 2/5, dá 3/5, tá? Também supera os 35%, tá? Dá 60%, 3/5. Portanto, vai ser submetido ao teste do bafômetro 2 e o 3, alternativa C, ok? Vamos para a questão 19, a Zenaite. Essa é um pouquinho mais chata aí, né? Porque o cara tem que ter uma aproximação aí, ele dá o processamento, o computador que executa o modelo somente consegue efetuar operações com números inteiros menores ou iguais a quase 1 milhão, né? Dá 1000, olha lá, você tem 3, 6, 9 casas, a prática aproximadamente 1 milhão. 1 milhão é 10 à nona, tá certo? 10 à nona dá 1 milhão. Agora, como é que nós fazemos essa aproximação? Se o cara observar que 2 à décima é 1024, ou seja, vale aproximadamente 10 ao cubo. Então, essa aproximação é muito usada em matemática. O 2 à décima, né, como é 1024, ele é igual a 10 ao cubo. Como nós vamos calcular 10 à nona, é 10 ao cubo, que vai dar 10 à nona, tá? Ou seja, é o 2 à décima elevado à terceira, que é igual a 2 à 30. E aí, se você observar as alternativas, a única alternativa que possui todos os expoentes menores que 2 a 30, né? Que o expoente 30 é a alternativa E. Tá? Então, o A igual a 27, o B é 10, o C é 22. É a única alternativa onde todos os valores A, B e C são menores que 30, para poder ocorrer aqueles números inteiros menores ou iguais a aproximadamente 1 milhão. Tá? Essa era um pouquinho mais chata do cara fazer. Era por causa dessa aproximação que talvez o cara não pensasse nisso na hora aí, ou não lembrasse. Tá? A 20ª era só fazer a substituição na fórmula. O cara fala para usar o C igual a 1 e o A igual a B.
Então, se o cara jogar na fórmula o A igual a B e o C igual a 1, você vai ficar com 2 elevado a A, 2 elevado a A embaixo, 2 elevado a A, mais 2 a primeira. O que se faz? Se você dividir em cima e embaixo por 2 elevado a A, que é a mesma coisa que multiplicar em cima e embaixo por 2 elevado a menos A, a gente vai conseguir o quê? 1 sobre 2 mais 2 elevado a 1 menos A. Alternativa A. Tá? Essa era fácil. É só substituir os valores de A igual a B e o C igual a 1. Fazer essa divisão em cima e embaixo por 2 elevado a A para chegar na alternativa. Tá? Então, vamos para a próxima aí. 21. Essa 21, o cara te dá duas funções. Uma é a parábola x², num pequeno intervalo que ele deu, de 0 a 3 ali, tá? Um pouquinho mais que 3. E y igual a raiz de x, certo? Quer dizer, se o cara observar essas duas funções, y igual a x2 e y igual a raiz de x, são funções inversas entre si. Uma é a inversa da outra. E essa que é a sacada do exercício. Como elas são inversas, eu vou observar aqui na lousa novamente, dá uma observada aqui, ó. Como elas são inversas, ó, eu vou mostrar os pontinhos para vocês aqui, ó. Esse par ordenado aqui, ó, tá? É o par 3 e 9, tá? Aqui é o par 3 e 9. E se o cara olhar nesta outra aqui, ó, aqui você vai ter o par, esse pontinho aqui é o par 9 e 3, né? Se tem o 3, 9 na F, tem o 9 e 3 na inversa. E o 0, 0, né? Nas duas. 0, 0, 0, 0. Tá certo? Quer dizer, se o cara observar, isso aqui me dá essa região aqui, que é o retângulo 3 por 9, essa é exatamente igual a essa região 9 por 3, né? Porque esta área aqui, que não está sombreada, é igual a essa área sombreada da função inversa. Ou seja, então, se o cara somar a área das duas figuras sombreadas, você vai ter a área do retângulo 3 vezes 9, que é 27, tá? A área dos dois, 3 vezes 9, 27. Ou seja, como ele fala que a função, a figura 1 tem a metade da área da figura 2, você fazendo essas contas, você vai encontrar que a da figura 1 é 9 e a da figura 2 é 18, tá? E como ele quer a diferença entre as duas áreas, F2 menos a figura 1 dá 9. Alternativa D. Ok? Então, tranquila, essa aí não era difícil. Era só saber observar da inversa ali e observar a figura. Essa aqui, o cara te dá aí um processo seletivo e notas no eixo X de duas provas. No eixo X é uma prova, no eixo Y outra prova. Ok? E aí tem dois critérios e dois diretores. O diretor A vai aprovar quem tiver as duas pontuações maiores ou iguais a 50. Ok? Aprovar quando tiver as duas pontuações maiores ou iguais a 50. Certo? E a do diretor B só vai aprovar aqueles cuja soma das pontuações for estritamente maior que 150. Quer dizer, o que a gente vai ter que observar? Que no eixo X tem que ser maior ou igual a 50, no eixo Y maior ou igual a 50. E ele quer o seguinte, ele falou, qual a figura abaixo que vai me apresentar a pontuação daqueles que seriam aprovados pelo critério do diretor A e não do diretor B? Ou seja, tem que só aprovar pelo critério do diretor A, ou seja, a soma das pontuações maiores ou iguais a 50, e não aquelas que a soma das pontuações for estritamente maior que 150. Então vamos lá. Olha lá, o X tem que ser maior ou igual a 50, a nota Y maior ou igual a 50. E o X mais Y menor ou igual a 50, que fica naquela diagonal daquele quadradinho ali, ó. Você percebe que, ó, um dos extremos ali é 100 mais 50. Então, todos os pontinhos daquela diagonal que vocês estão vendo grifada ali, dá 150. Então, a área que melhor representa, a região que melhor representa as condições do diretor A é da alternativa D, que é esse desenho. Tá certo? Essa também não era difícil, hein? Dava para faturar. Tudo bem? Essa de lógica, né? O cara te dá o seguinte, ó. Ele dá uma proposição 1, se então, né? Se A, então B. Lembra que ele até explica, né? Se essa proposição A, então B, se A, então B, ela é falsa, somente é falsa se a proposição B for falsa e a A for verdadeira, ou seja, V e F.
Se for V a primeira e F a segunda, a proposição é falsa, tá? É o único caso que vai dar falso no C, então. Então, se o cara ele dá duas afirmações 1 e 2, duas proposições C, então, 1 e 2, e diz que ambas são falsas. Quer dizer, se ambas são falsas, a gente vai observar lá na proposição 1, o sistema fica fora do ar aos domingos, é V. Então, nenhuma operação feita aos domingos é F, é V e F. C, então. Se o sistema fica fora do ar aos domingos, então, não, é verdadeira a primeira, né, o sistema fora do ar aos domingos, então, nenhuma operação é feita aos domingos, falso. Na proposição 2, alguma operação é feita em um domingo, verdadeiro. Aí, então, há risco de fraude eletrônica, que é falso. Essas duas proposições são falsas, né? VF e VF. Então, falso e falso. Então, o que acontece? Qual das alternativas abaixo vai ser verdadeira? Ó? Então, o sistema fica fora do ar aos domingos, é verdade. E o que é falso? Há risco de fraude eletrônica. Ou seja, se isso é falso, a negação disso é não há risco de fraude. Ou seja, alternativa E. Tá? O sistema fica fora do ar aos domingos e não há risco de fraude eletrônica. É a proposição V implica F, que só é falsa quando é V implica F. V, F da F. Tá? Ele está até explicando isso, ele está avisando como é que funciona a proposição. Tudo bem? Então, foi isso aí. Eu vou fazer até 24, daqui para frente vem o nosso amigo Nassif, né, que ele vai acabar as últimas questões. E um abraço, eu acho que tudo bem, vocês devem ter saído bem nessa prova, depois de todo esse esforço que nós fizemos esse semestre aí, né, aquelas imersões. Então, acredito que vocês se saíram muito bem na prova, pelo menos umas 20 questões aí, a grande maioria deve ter acertado, tá bom? Um beijo para todo mundo, um abraço e até a próxima. Bom vestibular, se vocês fazerem outros vestibulares por aí. Até logo.